6 de agosto de 2024 foi lançado o trailer do game The FNAF, que pode mudar todo o rumo da franquia, tanto no quesito técnico quanto no quesito da história. FNAF Circuit of the Mimic, um game que é produzido pela Steel e que será lançado em 2025. Porém, o que vai acontecer nesse jogo? Quando se passa esse jogo? Quem é o vilão do jogo? Quem será os protagonistas? O trailer começa com uma câmera seguindo por um corredor indo em direção a uma caixa de música no estilo vintage. Vimos claramente a música de Puppet, logo a caixa se abre, vimos uma espécie de animatrônico, um novo tipo de animatrônico, ou será que não? Logo, vimos uma transição de filme queimado, com isso finalmente o nome do novo jogo, Five Nights at Freddy's Circuit of the Mimic, um jogo focado no Mimic. Ao voltarmos para o trailer, vimos que o game provavelmente se passará há muito tempo atrás. Muitos estão teorizando que será nos anos 70. Afinal, após aquele filme, aquela transição de filme queimado, vimos exatamente 1979, num rápido frame, nos indicando claramente que o game tem ligação aos anos 70, coisa que foi evidenciado em Hell Wanted 2, onde vimos um pôster da Fall Fest anos 70, linkando claramente com este novo game. Porém, o animatrônico que aparece, ele reapareceu novamente na PAX West, um evento que a Steel participou ano passado com o stand do Hell Wanted 2, e este ano ela participou com o stand em comemoração aos 10 anos de Five Nights at Freddy's, e graças a essas comemorações vimos claramente o design deste palhaço, deste animatrônico novo. No perfil de um dos membros que trabalhou na construção deste animatrônico para o stand da Steel na PAX West, foi revelado o nome dele, que é Jack in the Box, que aparentemente não é ele, e sim ela. A gente tivemos alguns áudios vazados de Jack, onde soa num tom mais feminino. Na PAX West também houve uma demonstração no PlayStation VR 2. Exatamente, já sabemos que FNAF Circuit of the Mimic estará disponível para o VR, porém também será possível jogar sem VR. O VR é apenas uma adição a mais. Esta confirmação que será possível jogar FNAF Circuit of the Mimic com VR já tinha sido confirmada através de uma página do game que foi disponibilizada na PSVR Store, loja de jogos VR da PlayStation. Porém, na demonstração nos foi descrito que houve duas fases que no total duraram 10 minutos, 5 minutos cada, onde resumidamente uma fase era numa fábrica de brinquedos, que segundo as descrições lembra muito o tema steampunk. Outra fase já era para um lado mais de escritório. Ao analisarmos a aparência de Jack no stand da PAX West da Steel, vimos que ela está bem nova, está bem feita, como se tivesse saído de fábrica, entre aspas. Porém, se voltarmos lá atrás no trailer, vimos que tanto a caixa quanto a Jack está um tanto enferrujada, desgastada, um pouco velha. Com isso, juntando o fato que houve uma demonstração do game com duas fases distintas, possivelmente o game será separado em fases, totalizando 5 fases, onde transitará em tempo. Pois no trailer, Jack está completamente enferrujada, velha, desgastada. Já na PAX West está nova, trincando, e fazendo pensar que haverá essa transição de tempo ao longo do game. O fato de ter 5 fases seria o equivalente a 5 noites clássicas de FNAF. Segundo algumas descrições da gameplay apresentada na PAX West, nos dá a entender que possivelmente na parte da fábrica controlamos um operário. Nós sabemos que nos livros a Fazbear Entertainment mandou uma equipe para recuperar algumas peças e alguns animatrônicos na fábrica do Edwin Murray após o desaparecimento do mesmo. Talvez algo assim parecido pode ser retratado no game. Temos talvez uma transição de tempo, cada momento passará em algum lugar determinado. Talvez jogaremos com vários personagens respectivos da linha do tempo do jogo. A fábrica, o operário, a sala que parece um escritório seria um segurança, talvez jogarmos até com mesmo o criador da Jack, e se Scott for muito bonzinho, veremos Harry e William. Existe a grande chance de talvez jogarmos com um dos dois. Existe
West, porém acho difícil e creio que eles serão citados. Teremos várias referências ao mesmo, como papéis, até mesmo fotos e áudios citando eles. Cutscenes onde mostra eles de fundo, quem sabe? Afinal, estamos indo para os primórdios de Five Nights at Freddy's. Todd levantou uma hipótese de que Jack é a base para os Suntimes, ou mais especificamente para Baby, já que vimos algumas características semelhantes, como as bochechas vermelhas. Fora que Jack possui uma fenda no seu rosto, uma fenda que se assemelha aos Suntimes. Mas o que raios dessa fenda, H? Simplesmente é a fenda onde separa as placas faciais dos Suntimes, pois os Suntimes têm a capacidade de abrir seus rostos, onde tecnicamente facilitaria o conserto dos mesmos. Com essa fenda no rosto de Jack, nada impede que ela possa fazer o mesmo. E eu digo mais, Jack pode estar em Sister Location. O que, H? Scott pensou nisso o tempo todo? Mimic está em Sister Location? Deixa eu explicar, isso pode ser um retcon. Five Nights at Freddy's Sister Location, vimos um segredo, um detalhe onde até hoje é um mistério. Na noite 3, estamos dentro de um traje Springlock, traje que atualmente muitos acreditam que seja o traje da Funtime Chica ou até mesmo da Secret Puppet. Porém, eu digo que pode ser Jack, a carcaça pelo menos de Jack, o que impede de que no final de Circuit of the Mimic, após alguns anos daquela época de 1979, Jack acaba caindo nas mãos de William Afton para ele usar ela como base para os Suntimes, assim ligando com a hipótese do Corey. Jack minimamente é dos anos 70, onde possivelmente o game se passará em 79. Jack possivelmente ainda usa o sistema de Springlocks. O traje pode ser baseado e construído em cima disso. Assim, Scott Call tá fazendo um retcon em cima daquele detalhe lá atrás de FNAF 5, FNAF Sister Location, dando finalmente uma explicação para aquele traje. Fato é, Jack será antagonista, ou pelo menos uma das antagonistas de FNAF Secret of the Mimic. Porém, a história em si ainda é embaçada, afinal só tivemos um trailer e poucos detalhes que nos foi revelado na PAX West de alguns jogadores que tiveram a grande sorte de jogar a demo, porém sairá em 2025, exatamente, o game sairá em 2025, o ano que teremos várias coisas de FNAF. Parece até mesmo que FNAF irá comemorar seus 10 anos ano que vem, ano que teremos o filme, o segundo filme de FNAF, um game no calibre de mudar a história de FNAF, teremos também uma colaboração, exatamente, uma collab entre Five Nights at Freddy's com DBD, Dead by Daylight. Finalmente a grande collab entre os dois jogos de terror vai acontecer em 2025, e aqui do lado tem um vídeo onde eu explico melhor pra você o que pode acontecer nesta colaboração. Te vejo lá, hein?